De nada, obrigada a você pelo convite, eu fiquei muito feliz. Gente, eu vou falar sobre um assunto que me incomoda e que é algo que acontece com a gente todos os dias, que eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do impostor. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu vou me apresentar e depois eu começo, porque senão eu pulo tudo, é uma desgraça. Vamos lá. Bom, rapidão, eu vou falar quem eu sou. Eu sou a Adele, eu sou lá de Aracaju. Eu trabalho com UX designer tipo, há mais de 11 anos. Eu já tenho experiência com um monte de coisa, pesquisa, arquitetura de informação. Eu comecei quando a gente ainda era chamado de arquiteto de informação. Eu sou formada em administração de empresas. Eu caí no mundo de UX muito por acaso, na época, 13 anos atrás. Eu vim fazer uma pós em São Paulo. Minha orientadora me indicou o livro de arquitetura de informação na época, porque eu estava estudando comportamento do consumidor junto com compras online. E eu estava fazendo uma pós-graduação na USP. E aí eu caí nesse mundo, achei tudo mágico. E eu comecei a trabalhar na época que a gente só falava em tela, a gente falava muito pouco sobre pesquisa. Eu sou certificada em design de serviços pela Cooper Design, negócios estratégicos pela Harvard University. Eu trabalhei em um monte de lugar. Eu trabalhei no UOL, na Rede Record, na Local Web, na Geek, no Vagas.com. E aí eu saí do Vagas e abri minha empresa, que é a Tuduxas. Somos uma consultoria em experiência de usuário. E hoje eu sou professora de UX Research, UX Design, UX Strategy em um monte de escola. Só arroz de festa, vocês devem me ver em um monte de lugar. E eu integro o time de professores voluntárias da Reprograma, que é uma iniciativa que a gente apoia mulheres na tecnologia, ensinando programação front e back-end. Então, lá eu sou professora de UX. Sou muito feliz de apoiar essa iniciativa para mulheres. E é justamente por isso que a gente vai falar um pouco sobre síndrome do impostor. Aqui eu vou chamar de síndrome do impostora, tá? Só para a gente deixar isso bem claro. Bom, para a gente começar, eu queria saber quem tem aquela voz que fica na cabeça dizendo que a gente não pode fazer alguma coisa. Porque eu tenho vários momentos da minha vida. Por exemplo, eu tive hoje, quando eu vim falar para vocês. Eu tenho um grupo de mulheres que eu participo e que eu cheguei lá na estante e faltava tipo meia hora para entrar aqui. Eu falei assim, gente, é isso, eu não consigo falar. Não, não dá. Eu tô com síndrome do impostor para falar sobre o assunto de síndrome do impostor. Entrei na Inception. É, E aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem já torceu para o trânsito parar e a gente não chegar a tempo de uma reunião importante? Porque eu já também. E eu garanto que várias pessoas aqui também já passaram por isso. Tipo, que a gente está tão insegura que a gente fala assim, cara, eu sei tudo, mas não vai dar. Hoje não dá, eu não consigo falar sobre isso. E quem já achou que não podia falar com alguém porque a gente não tinha conhecimento suficiente para isso? Tipo, eu não sou boa o suficiente. Meu Deus, eu vou falar com fulano? Não dá. Ela é muito inteligente. Eu não consigo nem dar oi para ela, imagina. Nem tenho roupa para esse momento. Não consigo nem chegar perto dela. E isso é alguma coisa. Eu tô vendo a Fernanda rindo. Mas isso é alguma coisa que acontece com frequência. E acontece sempre com a gente. E a maioria disso. E a maioria desses momentos que eu falei acontecem com mulheres. E aí eu vou. Antes da gente entrar no assunto, eu queria ler essa citação. A Brené Brown, ela fala que quando você pergunta sobre amor, as pessoas respondem com histórias em que tiveram o coração partido. Quando você pergunta sobre pertencimento, elas te contam momentos tristes de exclusão. E quando seu chefe te chama e te faz 37 elogios, destacando um ponto onde você poderia trabalhar mais, é nesse um ponto que você foca e sofre. E a gente faz isso. Muito. Todos os dias. E eu tô vendo só as cabecinhas balançando. O nome disso é síndrome do impostor. O nome disso é síndrome do impostor. E a gente sofre disso todos os dias. A gente sofre disso em vários momentos do nosso dia. A síndrome do impostor é um fenômeno do impostor ou síndrome da fraude. É um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capacitadas assim e subestimando as próprias habilidades, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes que eles. Ou seja, a gente sempre acha que o outro é melhor, porque a gente entra num looping chamado ciclo da comparação. A gente se compara o tempo inteiro com outras pessoas. Tem mulheres que estão nessa sala aqui que eu admiro o trabalho absurdamente e que daí eu olho e falo, meu Deus, eu não posso nem dar oi para ela. Ela tá no mesmo grupo que ela tá no mesmo, eu não posso dar oi para ela, porque ela é muito boa, ela vai me achar, olha só essa menina, uma trouxa. E isso acontece aqui sempre, tá, gente? A síndrome do impostor, ela se manifesta em muitos espaços e momentos da nossa vida, mas hoje eu vou falar sobre a relação dela com o nosso trabalho. E os sintomas mais comuns dessa síndrome são discursos autodepreciativos, necessidades constantes de reavaliar o próprio trabalho, fuga de situações que o coloquem no centro das atenções e trabalho além do necessário.
para compensar um erro que a pessoa acredita estar cometendo. Internamente, essas pessoas também convivem com medo de serem descobertas. Quem aqui nunca entrou numa sala e pensou assim, hoje vão descobrir que eu sou uma fraude? Eu dou aula, e todos os dias que eu vou dar aula, antes de entrar na sala, eu penso, hoje vão descobrir que eu não sei nada. É hoje é o dia. Ou, tipo, eu tenho uma dor de barriga lascada, que eu tô nervosíssima, e eu fico com aquela barriga doendo, e eu falo, ai meu Deus, é hoje. É hoje sim. Aquele aluno vai me perguntar justamente aquilo que eu não vou saber responder para ele. Como que eu vou falar isso para ele? Que eu não sei. Então, teve um processo de aprendizado, que eu não tenho que saber tudo. E isso foi um processo muito longo, em que antes eu achava que eu tinha que saber tudo. E agora eu já sei que eu não preciso saber tudo. Aí eu chego lá e falo, então, essa resposta eu não tenho para te dar agora, eu posso te dar depois? Eu posso... Você consegue me explicar melhor o que você quer saber? E assim, a gente começa um processo de relação de troca, que é muito importante para que a gente consiga diminuir essa síndrome de fraude que a gente carrega dentro da gente o dia inteiro. A Maya Angelou, ela é uma escritora e ela fala que eu amo essa citação, ela fala, eu escrevi 11 livros, mas toda vez que eu publico um, eu penso, eles vão descobrir agora. Eu enganei todo mundo e agora vão me descobrir. 11 livros publicados. 11. Entendeu? E a gente aqui suando a camisa para entrar naquela reunião e falar, gente, é hoje. E aí, vocês já se sentiram bloqueadas em momentos importantes como, tenho uma apresentação com a minha equipe e hoje eu que vou falar. Fui promovida, mas acho que eu não mereço. Pois Cláudia é muito mais top que eu. Cláudia arrasa. Quem sou eu na noite, gente? Cláudia aqui, ó, brilhando na vida. E eu, nada. Me chamaram para palestrar em um evento, mas eu não sei se eu consigo. Vou contar uma história. Eu adoro contar história. Luiz, você me ajuda com o tempo, porque eu esqueci de cronometrar aqui. Eu fui palestrar no evento do PM3, e aí me falaram assim, não, imagina, você vai entrar numa sala, são 50 pessoas, 100 pessoas no máximo. Eu falei, tá, vou sofrer, mas eu consigo. Quando eu olhei, tinham 200 e poucas pessoas. Eu olhei para minha sócia que estava sentada assim do meu lado e falei assim, não vou, não dá. Porque um dia antes eu já tinha morrido. Eu falei, Michele, eu vou contar um processo que a gente faz, um trabalho, e como que a gente vai, isso não vai dar certo. E ela olhava para minha cara e falava, você vai falar, você consegue. E na hora eu subi tremendo, falei, quando acabou eu estava aliviada, porque quando a gente vence o nosso medo e a gente vai lá e faz alguma coisa, a sensação quando acaba é que a gente tirou um piano das costas. O pior medo, a pior sensação é quando a gente deixa esse medo paralisar a gente e a gente não consegue ir lá fazer. A gente tem que aprender a ir lá fazer. Nós somos mulheres que somos capazes, somos incríveis, e a gente tem que ter essa capacidade de ir lá fazer as coisas. Se você já passou por algo assim ou parecido, a gente tá sofrendo junto, amiga. Vem comigo, se abraça, vamos montar um grupo de apoio. Que é a melhor coisa do mundo, é a gente poder trocar com outras amigas e com outras mulheres que estão no mesmo momento que a gente. E quanto mais alto é o cargo que a gente está ocupando, mais a gente sofre, porque mais a gente tem que lidar com o homem. E mais a gente entra numa sala de reunião onde somos uma única mulher, muitas vezes. E aí você olha e fala, hoje você é engolida. Ou não, né? A gente passa um batom vermelho e sai vida louca, que nem eu hoje aqui, ó. Pra me sentir segura, eu passo um batom vermelho. Com uma certa frequência, a gente achamos que não somos capazes de fazer alguma coisa, nunca somos boas o suficiente e nunca estamos no ponto certo para nada. A gente sempre acha que não está vivendo o momento correto. Para eu falar com vocês hoje de síndrome do impostor, na minha cabeça eu tinha que fazer 2 mestrados e um doutorado em psicologia para eu conseguir vir falar com vocês sobre algo que a gente vive no dia a dia. E muitas vezes a gente domina tanto um assunto, se a gente vai contar sobre uma pesquisa que a gente fez ou sobre um projeto que a gente está realizando, chega uma hora que a gente fala, não, mas eu não consigo. Eu preciso de um mestrado aqui para poder embasar todo o aprendizado que eu fiz na pesquisa e que eu tenho, eu vou precisar de um mestrado a mais para chegar lá e contar para alguém. E, na verdade, não, né? É só a gente ter um pouco de coragem, abraçar, vestir a camisa que a gente consegue fazer isso e ir lá e fazer. Eu vou ser bem chata com isso, que a gente realmente tem que ir fazer. O medo do novo, da incerteza, é alguma coisa paralisante, por mais que a gente tenha capacidade para executar aquela tarefa. A gente sabe que a gente é capaz, a gente consegue, a gente já fez metade da tarefa, mas da metade para o final, a gente vai achar que a gente não pode mais. Então, gente, quando esse pensamento vier, é meio exercício, sabe? Eu vou falar mais no final do momentinho autoajuda, me lembrem disso, que é bem pra gente resolver isso aqui. E essa voz que vem na nossa cabeça, ela sempre nos alerta que somos piores do que as outras pessoas. O nosso currículo nunca é bom o suficiente. E para falar sobre um determinado assunto, a gente precisa de 2 mestrados e um doutorado. É isso. Eu só consigo resolver alguma coisa se eu tiver tudo isso. Eu não tenho nada. Então, é isso. Sou só pós-graduada. E aí, como é que a gente fica? Eu consigo falar sobre algum assunto? Né? A gente consigo?
mas na minha cabeça, às vezes, não. A síndrome do impostor, ela comete muito mais mulheres do que homens. E isso faz com que a gente desista muito facilmente. A gente olha para trás e fala, não consigo. São 6 homens para uma mulher numa sala de reunião. Eu estou lidando com alta liderança. Vou contar uma coisa que hoje, no meu papel como consultora e sócia de empresa, às vezes eu entro na reunião com essa única mulher. E antes eu tinha um cabelo rosa. E quando eu tinha um cabelo rosa, algumas pessoas aqui lembram do meu cabelo. Era muito marcante. E E aí o que acontecia? Eu chegava na sala de reunião e claramente a pessoa me olhava com quem é essa garota, entendeu? Por que essa menina veio falar comigo? E com aquele olhar eu já falava, é isso, eu vou dar um passo para trás porque hoje não vai dar para falar mais nada do que eu vim falar aqui. E aí eu respirava fundo, às vezes eu realmente saía da sala, dava uma respirada e voltava para continuar. Uma vez eu fui fazer um treinamento para altos líderes, tipo superintendente de um banco. E quando eu cheguei lá, o cara me perguntou que horas eu já tinha o cabelo normal, assim, dessa cor normal, não era rosa mais. E o cara me perguntou que horas a professora ia chegar. Aí eu falei, a professora sou eu. Aí ele olhou pra mim e falou, o quê? Eu falei, então, a professora sou eu, vamos lá. Era uma sala que só tinha homem. Eu tava dando aula para 35 homens. Nenhuma mulher. Então, todos líderes de banco. E aquilo, tipo, partiu meu coração um pouco, porque a gente olhava, a gente tinha que ocupar aquele espaço. A gente tem que aprender a ocupar os espaços para que a gente possa chegar lá. E essa síndrome, ela é estrutural. Então, nós já somos minorias em qualquer cargo e em lideranças. Isso se reflete ainda mais de acordo com os nossos privilégios. Para mulheres negras, membros da comunidade LGBT e imigrantes, é ainda pior. Porque eu sou uma mulher cis e, enfim, eu sei que eu tenho vários privilégios em relação a outros grupos de minoria. E para elas ocuparem esse espaço, elas precisam de muito mais força e vencer muito mais barreiras do que a gente. Então, enquanto a gente também pode abrir esses espaços, a gente também pode ampliar os espaços para receber outras mulheres que estão passando pelo mesmo que a gente. Porque, ou coisas muito piores, né? Que a gente, tipo, nem sempre todo mundo chega para contar. Então, abrir os espaços, abrir esse espaço é importante. E a gente ainda tem uma estrutura de mercado voltada para homens, com poucas mulheres em cargos de alto nível. Então, assim, toda vez que você entrar numa sala de líderes e você não ver mulheres, ou você ver só uma, questione. De uma forma sutil, mas dá aquela questionada. Cadê? Não tem mais mulher? Eu sempre brinco assim, só tem eu de mulher aqui nessa sala, e fica aquele silêncio constrangedor. Porque, sim, só tem eu. E só eu vou chegar ali para falar com alguém. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, cada vez mais. Se a gente está começando, vamos ocupar o espaço de júnior, vamos ocupar o espaço de pleno, de sênior, de especialista, de líder, do que for, mas vamos ocupar o espaço. E hoje, nós somos 43,8% de todos os trabalhadores brasileiros, ou seja, somos ainda minoria. Homens ocupam muito mais esse espaço. E representamos apenas 37% dos cargos de direção e gerência. E no topo dos comitês executivos de grandes empresas, nós somos apenas 10% no Brasil, ou seja, muito pouco. Por quê? Porque a mulher, muitas vezes, se a gente estiver falando de cargos mais baixos, muitas vezes as mulheres estão em casa. E elas estão cuidando da louça, elas estão cuidando das crianças. E a gente está falando de 2020. A gente não está falando de um tempo muito antigo. A gente está falando de agora. Então, quanto mais a gente ocupar o nosso espaço e a gente tentar ocupá-lo de qualquer forma, é importante para a gente. É um crescimento enquanto mulher, é um fortalecimento de rede. Nós não somos incentivadas ao crescimento profissional devido aos outros fatores que nos cercam. A maternidade, a família, os trabalhos domésticos e, pasmem, os nossos maridos. Muitas vezes os maridos desencorajam mulheres a trabalhar. Eu trabalhava com uns desenvolvedores que eu sofria muito, 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 muito. Porque eles, sempre que casavam, eles queriam que as mulheres ficassem em casa. E algumas mulheres ficavam, de fato. Por escolha, a gente não sabe. Se for por uma escolha, delícia, né? Escolhi ser dona de casa. Mas se não for por uma escolha, poxa, que coisa triste. Porque a influência do homem, do que tipo, a mulher não é capaz de realizar algo, ainda é grande. E, do tipo, e se a gente entrar em classes mais baixas, do tipo, do que se a gente entrar nas classes D e E, isso ainda é muito mais imperante do que agora. E nós somos demitidas quando nos tornamos mães, em boa parte das empresas. Segundo o estudo da GV, mais de 120 mil mulheres perderam emprego em até 2 anos depois da maternidade. E quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, nós somos questionadas sempre, principalmente se você passou dos 30 anos, se você não tem filhos, se você vai ter filhos. E se você já tem um filho, é com quem a criança vai ficar. Então, principalmente se a gente vai ser entrevistada por homens. Eu já passei por isso.
Eu e meu marido estávamos fazendo processo seletivo na mesma época. E meu marido não foi questionado em nenhum momento se a gente tinha filho. Ele era um cara de mais de 30 anos. Eu, com mais de 30, a primeira pergunta era: tem filhos? Falei: não. Ah, mas você pretende ter? Eu falei: não. Não agora. E eu entrei na vaga. Passou um tempo, eu já estava num processo muito de migração para a minha empresa. Eu fui chamada para uma entrevista e no telefone, no phone screen, um cara me ligou e começou a me questionar e ele não tinha perguntado ainda. Quando ele falou, mas só falta mais uma pergunta, eu pensei, vai vir a pergunta do filho. E ela veio. Você pretende ter filhos? Mas não foi assim, desculpa, foi. Daqui a 2 anos, você com um filho, como que você vai lidar com isso? Eu falei, eu não sabia que eu e você estávamos planejando ter filhos. E, obviamente, eu não passei na vaga. Homens ganham até 62%, 62,5% a mais do que mulheres. Eles ganham muito mais do que a gente. E aí, olhando para esse gráfico da Cato, se vocês olharem, um ponto azul são os homens. Eles sempre estão na nossa frente. E quanto mais alto o cargo, a diferença ela vai aumentando ainda mais. E aí, trazendo para a nossa realidade de UX, eu trouxe os gráficos do Panorama X. Isso se reflete também. Então, quanto maior o cargo, maior a diferença em relação às mulheres, certo? Se você olhar um homem que ganha 20 mil reais, a gente tem 7 homens que ganham para 2 mulheres que ganham esse valor. Se a gente olhar para 14 mil reais, a gente tem entre 12 e 14, a gente tem muito mais homens do que mulheres. E se a gente for descendo, vocês vão ver que é muito mais homem do que mulher. Então, assim, e antes, pensar que o X começou como uma área predominantemente feminina e que hoje a gente tem muito mais líderes homens do que mulheres. Quando eu comecei a trabalhar com X, a gente só tinha mulher, a gente só conhecia mulher que trabalhava com X. Bom, e salários por nível de carreira e gênero também. Então, que é o reflexo. A gente tem muito mais homem ganhando mais e ocupando cargos maiores do que mulheres. Nós não, a Liliane falou sobre isso, mas a gente não se candidata para vagas que a gente não tem 100% de certeza. Eu sempre falo para minhas alunas na Reprograma e vou falar para vocês. Manda o currículo. É uma vaga de júnior? Você não sabe nada? Manda. Você acha que... Manda sim. Foi assim que eu comecei a trabalhar. É uma vaga de pleno e você é júnior? Vai na ousadia e alegria, gente. Manda. Não é você que vai escolher a vaga. É tipo o gestor, é a pessoa que está recrutando que vai te escolher. É a vaga que te escolhe. Então, manda mesmo assim, porque se aquela pessoa acreditar em você, ela achar que você tem capacidade, tipo, para ocupar aquela vaga, ela vai te chamar. Enquanto homens, eles estão mandando, tipo, inglês fluente. O cara fala the book is on the table, tá ligado? E o que é que acontece? Ele mandou o currículo e ele tá brilhando, ele vai pro processo. E você lá, sentada na cadeira, sofrendo que não sabe falar inglês, você tá falando melhor do que ele, se brincar. Entendeu? Então, percam o medo, mandem currículo. Toda vez que eu abrir a vaga, ou que a gente abre vaga, o que acontece? Eu recebo muito mais currículo de homem do que de mulher. Vamos mandar currículo, gente. Currículo é de graça, a gente manda para todo mundo. A gente vai bater papo, vai fazer várias coisas. Sabe? Fazer ser vista, é isso. Aquela. Eu sempre mandei currículo para todo mundo. Eu achava, teve um dia que eu falei assim, vou trocar de emprego. A minha colega do lado falou assim, que nada. Eu falei, tô chateada, vou trocar de emprego. Eu mandei 20 currículos em uma tarde. Eu abri assim e falei, é isso, eu mandei 20 de graça, se me chamar, tipo, 5 para entrevista, eu vou lá trocar uma ideia. Tá tudo certo. E a gente se questiona o tempo inteiro se a gente devia estar ali, ocupando um espaço que pode ser nosso se a gente quiser. A gente tem que querer que esse espaço seja nosso. A gente se prepara em excesso para tudo, para falar, para trabalhar, para enviar o currículo, para ser mãe. A gente está sempre pensando no excesso. E a gente tem uma sensação de não pertencimento perene, quando na verdade essa sensação ela tem que ser passageira. Eu não pertenço, mas eu não pertenço agora, mas daqui a 5 minutos eu vou pertencer. A gente tem que querer fazer isso. Se a gente não quiser, também não adianta ficar chorando as pitangas do lado, porque a gente tem que botar a mão na massa, fazer o negócio caminhar e andar. E infelizmente mulheres criticam mulheres como homens nos criticam. Então, desmerecendo fatores irrelevantes e criticando o que não tem a ver com competência. E isso fica a lição para esse grupo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que fazer a nossa rede de apoio. Se a gente não se ajuda, não vai ser um brother que vai ajudar a gente. Isso é uma verdade. A gente tem que se ajudar. A gente tem que fazer a nossa rede de apoio. Chegou aqui os 30 segundos de militância. Então, vamos lá, gente. Vamos se abraçar, dar o braço e vamos fazer esse negócio acontecer. A gente não precisa concordar com todo mundo, mas a gente precisa se ajudar. Se a gente não se ajuda, não vai ser um cara que vai ajudar a gente. Se a gente não dá o braço para uma mulher, se a gente não abre para a minoria, se a gente não conversa com mulheres negras, se a gente não abre para a comunidade LGBT, se a gente não conversa com imigrantes, a gente está fazendo isso errado.
Então, vamos dar o braço, vamos fazer isso acontecer, certo? E a gente tem um outro fator muito grande hoje, que a gente tem medo do cancelamento. Então, a cultura do cancelamento das redes sociais, elas hoje são transportadas para a vida real. A gente julga o tempo inteiro e a gente perde uma coisa muito bonita chamada empatia. Por quê? Porque a gente abre o Instagram e a gente fica ali julgando horas. Olha fulana palestrando em tal lugar. Repare, fulana nem pode fazer isso. Vale, fulana pode. Fulana vai brilhar na vida. Olha fulana fazendo post. Olha fulana blogueirinha. Vale, fulana tá dando a cara dela tapa. Sabe você? Tá sentada com a bunda na cadeira fazendo nada. Só reclamando. Então, tipo, vamos fazer o negócio agilizar aqui, ó. E o que é que a gente pode fazer para evitar que essa síndrome, ela nos abrace e seja mais forte do que a gente? Porque quando ela abraça a gente, ela é paralisante e a gente não sabe nem para onde a gente vai. A primeira coisa, sororidade. Juntas somos mais fortes. Se uma dá o braço para a outra, a gente cresce e a gente vai longe. Se a gente só se afasta, a gente só se implica, a gente julga e perde uma coisa bonita chamada empatia, a gente não vai para lugar nenhum. A segunda coisa é que a gente podemos nos ajudar enquanto profissionais de trazer pessoas para ocupar os espaços junto com a gente. Pessoas que a gente acha que, tipo, são melhores do que a gente, velho, é incrível, porque elas vão ensinar coisas pra gente. E a gente também, ela pode achar a mesma coisa que a gente, e a gente vai ter uma troca muito rica. Quando a gente pensa que uma pessoa é melhor que a gente, e entramos num ciclo de comparação, podemos pensar que ela é tão boa quanto a gente, por isso queremos essa pessoa ao nosso lado. Então, tragam essas pessoas pro nosso lado, pro seu lado. Tipo inteiro. É um exercício. Tem dias que é muito difícil, tem dias que você só quer entrar no limbo da comparação, se esconder embaixo da mesa e ficar lá. Aproveita, toma uma taça de vinho, um chazinho de camomila, vai ser feliz, vive esse momento, mas reage 5 minutos depois, entendeu? Não deixa esse momento te abraçar por muito tempo, não. Senão você vai ficar paralisada lá o resto da vida. E tenham empatia e evitem julgamentos. Então, sempre se coloquem no lugar do outro, explorem outros pontos de vista e se permitam sentir. Ser e se mostrar vulnerável é importante para que as nossas dúvidas não ecoem na nossa cabeça. Porque sim, a gente tem. E sim, a gente tem dúvida pra caramba. E isso paralisa a gente. A gente acha que não é capaz. E, velho, nessa sala eu garanto que tem um monte de mulher muito incrível, com potencial foda. E que tem medo de sair na rua e de dar um bom dia pra alguém, entendeu? E troquem experiências. Conversar com outras pessoas e contar sobre os seus desafios podem te fazer ver que elas também passarão pelo que vocês estão passando. Ou passaram pelo que você está passando nesse momento. E aí eu falei do momento autoajuda. Esse momento é muito importante, porque foi a minha terapeuta que me ensinou, e isso mudou o processo da minha vida. Então eu conto isso para todo mundo. Toda vez que eu tenho um pensamento de, tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, não sou forte o suficiente, não sou bonito o suficiente, nada é suficiente, meu Deus, que merda, tá viver. Eu paro na frente de um espelho, boto a mão na cintura, que chama a posição da Mulher Maravilha, né? Na verdade é do Super-Homem, mas eu chamo de Mulher Maravilha. E eu repito coisas positivas. Então, se eu tô pensando que eu não sou boa, eu vou falar, velho, eu consigo, eu sou boa. E isso é muito um momento autoajuda. E toda vez que eu faço isso, às vezes eu dou uma risada muito alta. Porque eu não sei se vocês já assistiram Third Rock, que tinha o chefe da Tina Fey. E que tem um episódio que ele tá justamente na frente do espelho, com o microfone ligado, que ele vai falar no evento, e ele está fazendo assim, eu sou muito bom, eu sou muito incrível. Sou eu. Então, recomendo para todo mundo, em um momento muito difícil, fazer isso, porque é incrível. A gente sai de lá confiante, nada vai derrubar a gente naquele momento. Ninguém vai derrubar, nada vai derrubar, porque a posição corporal que a gente fala também muda quando a gente faz isso. Então, é um momento de autoajuda, recomendo. Me ajuda muito a fazer isso, então trago isso para vocês. E estou sendo muito vulnerável de contar isso aqui nesse grupo para várias pessoas que eu não conheço, tá? E se a gente não faz alguma coisa, se não fazemos alguma coisa, somos criticadas por não fazer. E se a gente faz, também somos criticadas por fazer. Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Falou. Então é melhor a gente falhar tentando do que falhar sem fazer nada. Parar embaixo da cama e chorando, né? Sem fazer nada. E aí eu vou recomendar 2 livros, porque, né, eu brinquei que tá mexendo com as amigas minhas que eu sou Team Brené Brown. Esses 2 livros são muito bons. A Coragem de Ser Imperfeita e A Coragem para Liderar. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, sobre síndrome do impostor, sobre sentimento, como que a gente se sente e como que a gente se auto-boicota o tempo inteiro. Então, recomendo. São 2 livros que não são tão caros, eles são bem bons. Se brincar, eu tenho um PDF. Quem quiser me escreve aqui um e-mail, que se brincar eu devo ter. E é isso, obrigada.